hoje nós vamos fazer esta carteira. Esta carteira foi uma sugestão de uma seguidora que me enviou um modelo parecido para eu replicar e trazer ou para os nossos diretos que fazemos todas as quartas-feiras no Facebook da Pimpona. Aproveito para vos dizer e vos convidar a aparecer todas as quartas-feiras, às 21 no Facebook da Pimpona, Costura para Ti. Temos diretos de peças super fáceis e muito rápidas de fazer. E eu até ponderei fazê-lo numa dessas lives, mas achei que era um projeto um pouco complexo e que iria demorar mais do que 1 hora, que é normalmente o tempo que as nossas lives de quarta-feira demoram. Então, a vossa votação foi então o vídeo para o YouTube, portanto, aqui estou eu a trazer-vos esta beleza. Ficou assim, muito linda. Eu depois no final mostro-vos mais fotos também. Ela tem então, aqui por dentro, 3 compartimentos para cartões, aqui, 3 bolsinhos. E tem também um bolso, aqui por cima, para poderem guardar faturas, por exemplo, o que quiserem. E neste lado de baixo tem então, está aberto, tem então este bolso que tem um fecho para as moedas, por exemplo, para guardarem dinheiro. Pronto, fica assim por dentro. Depois, por fora, ela tem ainda outro bolso com mais 2 compartimentos, ok? Portanto, é uma carteira com muita arrumação, com muito espaço, muito prática para levarem para todos. No vídeo de hoje nós vamos aprender então a fazer esta carteira, vou-vos ensinar o passo a passo desta carteira, mas o passo a passo da pega vou fazer amanhã no IGTV e no Facebook. Portanto, assim que o vídeo estiver disponível no Instagram, eu depois coloco o link aqui na descrição com o link direto para o passo a passo da pega. Todas as medidas e tecidos e materiais que vamos usar neste projeto estão também disponíveis aqui na descrição. Portanto, é só clicar no botão, na setinha, para terem acesso à descrição e verem todas as medidas que utilizamos para fazer este projeto. Ok? Vamos costurar? Antes de mais, quero pedir para deixares o teu gosto aqui no botãozinho com o dedo assim para cima. É só clicar, mais nada. E se estás a ver este vídeo e ainda não és inscrito, inscreve-te também no botão vermelho. É só clicar onde diz inscrever e já está. E depois recebes todas as notificações de todos os vídeos que publicarmos aqui no YouTube. Ok? Então, vamos começar por todos os materiais que precisamos para este projeto. As medidas podem encontrá-las na descrição do vídeo e vou também deixar aqui ao longo da explicação. Então, este é o meu tecido exterior, vamos precisar de 2 partes. Eu coloquei a manta H640, podem colocar outro tipo de manta, algo que dê estrutura, uma vez que esta vai ser a parte de fora do nosso tecido. Depois temos aqui então as partes de dentro, os bolsos de dentro. Esta é a tirinha que vai fazer o acabamento do fecho de dentro. Eu dobrei no ferro como se fosse um viés, portanto dobrei ao meio e depois dobrei 1 cm também para cada lado, para dentro. Temos então a parte dos cartões e a parte do fecho. Na parte dos cartões eu cortei 2 tecidos e colei entretela na parte que vai ficar para fora. Cortei também 2 vezes um tecido para fora e um tecido para o forro. Este é o bolso que vai ficar então atrás dos cartões, dobrei a meio, como vocês podem ver, e também colei entretela. Depois passei no ferro para vincar o meio deste tecido, desta medida. Para o bolso do fecho temos então o viés, conforme vos indiquei, e a parte de baixo para fazer o restante bolso, portanto cortei também 2 tecidos e colei entretela no de fora. Temos também aqui uma medida para o forro interno, onde depois vamos cozer todos estes bolsos. Temos também de outra medida que não mostro aqui, de 26 por 22 para o acabamento da parte de fora. Eu ao longo do vídeo depois mostro-vos. Estes são então os acabamentos para o fecho de fora, 4 vezes 3 por 3 cm, e este é o acabamento para o fecho maior, que vai dar a volta à nossa carteira. E depois temos também a medida para a alça, onde colei também entretela para ficar bem rijinha. E depois vou colocar este mosquetão para prender na nossa carteira. Vamos precisar também de alguns fechos. Este é a medida do fecho para o interior e este para o interior, o fecho que aparece então por dentro, e uma parte apenas de um fecho com 90 cm para dar a volta à nossa carteira toda. Eu estou a usar o feixamento, portanto vou precisar também de 3 cursores para depois colocar nestes fechos. Vamos precisar também de viés, 95 cm, para depois fazer o acabamento na volta toda da nossa carteira. E são estes os materiais que vamos utilizar. Então, vamos começar por fazer o acabamento do fecho externo. Portanto, vamos fazer aqui uma espécie de uma sanduíche, onde vamos colocar o fecho no meio dos 2 pedacinhos de 3x3. E vamos passar uma costura à margem do calcador e depois rebater com um pesponto à beirinha, conforme vos estou a mostrar.
Depois de efetuarmos esta costura, vamos então colocar o cursor. Eu gosto de abrir um bocadinho o fecho, cortar uma das partes e depois fazer um pequeno golpe rente aos dentes do fecho, para ser mais fácil de introduzir o cursor. Depois começo pela parte que ficou maior, até encaixar na parte que tem este ligeiro corte ao pé dos dentes do fecho e puxo até ao fim para confirmar que está tudo certo. Esta é a maneira que eu encontrei mais fácil, mas se vocês tiverem outra solução de colocar o cursor, deixem aqui nos comentários, por favor. Depois vamos acertar este fecho para ficar com 18 cm, uma vez que o acabamento que vamos cozer na outra parte vai nos dar um fecho completo de 20 cm. Portanto, cortamos o excesso e vamos repetir o mesmo processo que fizemos para o outro lado. Vamos colocar estes dois acabamentos e com o fecho colocado no meio. Cozemos à margem do calcador e depois fazemos novamente um pesponto para rebater a costura. Depois do fecho estar pronto, vamos então cozê-lo ao tecido exterior, que irá fazer depois o nosso fecho então da parte exterior. Portanto, vamos colocar o fecho direito com direito e vamos depois sobrepor com o forro. Eu vou fazer uma costura de cada vez, portanto, vou colocar primeiro o fecho direito com direito da parte exterior, só depois é que vou rebater o forro, colocar o forro e rebater com um pesponto à beirinha. Esta costura que eu estou agora a fazer, eu começo por cozer à beirinha, só depois, quando vou colocar o forro, é que cozo à margem de calcador. Eu estou a usar o calcador de fecho para ser mais fácil de cozer rente ali aos dentes do fecho. Cuidado que já temos um fecho com um cursor, portanto levantem o cursor quando tiverem a chegar ao pé dele, puxem-no para onde a costura já está feita, para continuarmos a cozer até ao fim. De outra maneira fica ali um certo volume e não dá para continuarmos a cozer. Portanto, depois de cozer o fecho ao tecido exterior e ao forro, passo então um pesponto. Eu gosto de o fazer à beirinha, mas se vocês preferirem à margem do calcador, também o podem fazer. Depois vamos então colocar a outra parte, direito com direito também, ou seja, o direito do tecido exterior com o direito do fecho. Começo na mesma com uma costura à beirinha e depois, quando coloco então o forro, costuro então à margem do calcador. E é para ter cuidado na mesma com a questão do cursor do fecho. Portanto, coloquem o cursor a meio, mais ou menos, e quando tiverem a chegar ao pé dele, puxem-no para trás para conseguirem fazer a costura até ao fim. E depois fazemos novamente o pesponto por fora. Pronto, ficou assim. Agora, para efetuarmos a costura seguinte, eu vou passar um ponto em toda a volta para segurar o tecido do forro ao tecido exterior. Vai nos simplificar a costura que vamos fazer a seguir. Portanto, um ponto à beirinha, em toda a volta, para segurarmos o forro ao tecido exterior. Este é o tal forro que eu há bocado vos falei que não tinha mostrado. O que eu fiz foi cortar um tecido maior que toda esta parte e vou passar agora também um ponto à beirinha a segurá-lo ao meu tecido de fora. Vou aproveitar que vou para a máquina, vou preparar também o bolso para os cartões. Portanto, eu vou colocar direito com direito, passar uma costura à margem do calcador e depois rebater com um pesponto. Para depois, então, de estar preparado, colocá-lo no bolso que vai ficar atrás do bolso dos cartões. Portanto, depois de efetuar esta costura à margem do calcador, unindo direito com direito, viro o tecido para o direito e faço um pesponto à beirinha também para ficar tudo no mesmo sentido, no mesmo seguimento. Depois vou abrir o tecido que já tinha vincado no ferro e vou posicioná-lo por cima, bem juntinho à parte do fundo, e vou cozer apenas nas laterais e no fundo deste tecido. Depois de efetuarmos esta costura em toda a volta, no fundo e nas laterais, vamos fazer uma marcação para fazermos então o lugar onde vai encaixar os nossos cartões. Então eu vou encontrar o meio deste tecido, portanto vou marcar 10 cm e destes 10 cm para cada lado eu vou acrescentar cerca de 2,8. No final, esta medida aqui do meio tem que dar 5,5, que é a largura de um cartão. Portanto, eu aumento esta medida para cada lado, faço ali duas marcações e depois destas duas marcações que eu fiz, vou também marcar 5,5 para um lado e 5,5 para o outro, para ficar assim com 3 espaços para depois colocar os cartões. Vou agora então à máquina passar uma costura nestas marcações que eu fiz
excepto a do meio, que era só para termos um guia. Vou também já preparar o fecho, o bolso do fecho, que irá ficar do outro lado. Portanto, vou repetir o processo que fiz com o outro fecho. Colocar direito com direito e depois sobrepor o forro e passar um pesponto por fora. Eu, como este tecido só tinha entretela, não tinha manta, eu decidi fazer tudo de uma vez, portanto passei logo um ponto à margem do calcador e depois revirei para fazer o pesponto. Depois de efetuarmos o pesponto, eu vou colocar também o viés para fazer o acabamento da parte de cima deste bolso. Portanto, eu vou só encaixar o viés, ele já estava dobrado, vou só encaixar o viés na parte de cima do fecho e cozer à beirinha, ou seja, junto aos dentes do fecho. Mudei novamente para o calcador de fechos. Depois vou então fazer a marcação dos meus bolsos, dos meus cartões e depois passar um pesponto naquela dobra bem à beirinha. Agora já está tudo colocado no forro que irá fazer então o acabamento da parte de dentro. Já coloquei o bolso dos cartões para um lado e o bolso do fecho para o outro. E vou passar um ponto também à beirinha a segurar estes dois bolsos ao forro de dentro. Na parte do fecho, do bolso do fecho, eu vou passar um ponto nas laterais, no fundo e também na parte do viés, conforme estou agora a mostrar no vídeo. Este ponto no viés será na parte de cima, ou seja, será para prendermos então este nosso bolso à parte do forro da nossa carteira. Na parte dos cartões, vou apenas passar um ponto à beirinha nas laterais e no fundo. A parte de cima vai ficar aberta para termos então o outro bolso que fica por trás dos cartões. Depois do cozido, cortei então o excesso do fecho, que ainda estava de termos introduzido o cursor, e cortei também alguns pedacinhos de tecido. Agora vamos juntar a parte de fora à parte de dentro, ou seja, a nossa parte de fora já estava toda prontinha, portanto eu só coloquei avesso com avesso, acerto bem pelos cantos e vou passar um pontinho à beirinha, mais uma vez, em toda a volta, para prender estas duas partes da carteira. Se virem que sobra assim algum pedacinho de tecido, podem ir acertando com a tesoura, desde que não seja demasiado, para que a carteira também não perca a forma. Pronto, está quase, já temos os bolsinhos para os cartões, o bolso e o bolso também com o fecho da parte de baixo. Na parte da frente temos também o bolso com o forro embutido e com todo o acabamento perfeitinho. Portanto, agora vamos arredondar os cantos da nossa carteira para que depois seja mais fácil de colocarmos o viés. Portanto, eu estou a usar uma tampa de um frasco de vidro e vou usá-lo para arredondar os meus cantos. Vou fazer isso em todos eles, vou marcar com a caneta, depois vou passar um pontinho em cima da risca que desenhei e cortar rente a essa costura para ficar com toda a costura em volta da carteira bem à beirinha, conforme podem ver. Agora que já está cortado, eu vou pegar na medida do viés que vos indiquei e vou cortar cerca de 6 cm, uma tirinha de 6 cm, para colocar no meio pelo lado avesso. E vou colocar depois a pontinha do viés com uma das partes abertas no meio dessa tirinha que cortei. E é sobre essa dobra que vamos cozer em toda a volta. Vamos com calma. Há muita gente que tem medo do viés, mas não é preciso. E esta é uma forma para treinarem, porque vai acabar por ficar escondido um dos pontos, já vão perceber. Portanto, não tenham medo. Vamos cozer sempre sobre a dobra do viés, devagarinho nos cantos, ninguém tem pressa, portanto vai correr tudo bem. Quando estivermos a chegar ao final, vamos cortar, se houver essa necessidade, se estiver a sobrar, e vamos sobrepor o viés um por cima do outro. E continuamos a costura como temos feito até agora, sempre na dobra do viés até ao final. Aquela parte que nós cortamos inicialmente é o que nos vai fazer o acabamento destas duas pontinhas, vai esconder estas duas pontinhas do viés, conforme eu vos vou agora mostrar no vídeo. Portanto, depois o acabamento será feito desta forma. Vamos dobrar para o lado direito e as pontinhas do viés vão ficar escondidas por baixo daquela. Antes disso, vamos só cortar esta margem de costura, que agora ficou um bocadinho mais larga, e para depois rebatermos o viés pelo direito é mais fácil se ela estiver mais fininha. Portanto, cortem em toda a volta apenas a margem de costura, não é necessário cortar o viés. Então, de cortado fica assim. O objetivo agora é revirarmos o viés para o direito e escondermos todas as costuras que fizemos anteriormente. Portanto, nós vamos passar um ponto à beirinha do viés, escondendo todas as costuras que fizemos anteriormente. Ao mesmo tempo que vamos passar esta costura, vamos também cozer o fecho
por trás do viés, já vos vou explicar como. Para isso, eu vou começar por marcar o meio de um dos lados da carteira e vou marcar também o meio do nosso fecho, daquela parte do fecho que vos disse logo no início que íamos precisar, para juntarmos uma marcação com a outra. Depois então desta marcação, nós vamos colocar o fecho por trás, pelo lado avesso, com os dentes do fecho bem encostados ali ao viés, ou seja, o tecido do fecho fica por trás e os dentes do fecho ficam bem encostados à beirinha do viés. Ao passarmos um ponto em toda a volta a fechar então o nosso viés, vamos estar ao mesmo tempo a prender o fecho à carteira. É importante colocarem bastantes molinhas ou alfinetes, se não tiverem, para que fique tudo no sítio e quando tivermos a costurar seja mais fácil. Para fazermos o acabamento do fecho, basta dobrarem as duas pontinhas para cima, conforme vos estou a mostrar, para que consigamos fechar na mesma aquela parte do viés e evita também que cozamos por cima dos dentes do fecho, o que depois iria fazer com que não conseguíssemos colocar o cursor em toda a volta para fecharmos a carteira. Como eu estou a usar uma cor de viés diferente de uma cor de fecho, eu vou colocar a cor da canela igual à cor do fecho que estou a utilizar e por cima vou deixar estar a mesma linha que estava a usar. Portanto, vamos cozer devagarinho, com calma. Eu estou a usar a ajuda do descozedor para me ajudar a empurrar o tecido e para colocar o viés também no sítio, a esconder todas as costuras que fiz anteriormente, conforme vos disse. Portanto, com calma, treinem algumas vezes se for preciso, mas vai correr tudo bem. Como podem ver, do lado avesso não se vê o viés, portanto não tem aquela obrigação do ponto bater certinho da parte da frente com o lado do avesso, ok? Portanto, experimentem para ver como é que corre. Depois coloquei então o cursor do fecho para fechar a nossa carteira em toda a volta e só nos falta fazer o acabamento da pontinha do fecho. Portanto, eu vou pegar na medida que vos disse, vou dobrar a meio e vou dobrar também as duas pontinhas de baixo para cima, para já ficarem com o acabamento feito. E depois vou passar uma costura na lateral, à margem do calcador. Depois de efetuar esta costura, vou cortar os cantinhos para ser mais fácil de revirar e para ficar bem revirado e vou virar esta tira para o direito e depois só colocar o fecho aqui dentro. Vou encaixar, é como se fosse uma espécie de uma capa. Vou colocar o fecho então dentro desta capa e vou passar um ponto à beirinha em baixo para poder fechar. E assim fica a nossa carteira. Agora só falta fazer a alça, que como eu vos disse no início, vai sair vídeo amanhã no IGTV do Instagram e também no Facebook. E depois eu coloco aqui o link na descrição. Pronto, malta, assim ficou a nossa carteira. Muito bonita. Espero que tenham gostado do passo a passo. Se gostaram, já sabem, não se esqueçam de deixar o vosso like aqui no vídeo e o vosso comentário também. E todas as sugestões de projetos que tenham, enviem-me por mensagem privada para o Facebook ou para o Instagram. Tem também aqui em baixo o e-mail, se preferirem. Portanto, enviem-me as vossas sugestões de peças que gostavam de aprender, que eu estou sempre disponível para depois vos trazer um vídeo ou aqui, ou então nos nossos diretos de quarta-feira, a ensinar, ok? Não te esqueças também de nos seguir nas nossas redes sociais, os links diretos estão aqui em baixo, portanto é só clicar e depois fazer gosto ou então fazer seguir no Instagram, tá bem? Fica à espera. Tchau!